internet tá meio lenta hoje. A paz, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês. Um ótimo dia de terça-feira a todos. Que Deus abençoe com muita paz, muita saúde e felicidade a todos. Meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Por quê? Porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus, que o próprio Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo, em sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos, isto é, a Igreja de Deus, que é o próprio Cristo conosco e nós com Ele. Meus amados irmãos e irmãs que estão aqui comigo na minha live, congregado, a leitura de hoje, meus irmãos, está no livro de Ezequiel, né? Antes de Ezequiel foram enviado Jeremias, né? Antes de Ezequiel foi enviado o profeta Jeremias para o povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas, né? Os filhos dos filhos de Jacó, que era Israel. Esse povo tornaram-se rebelde, contrário a Deus, contrário àquela lei que Deus tinha dado a ele, para que eles fossem conduzidos até a vinda de Cristo, né? O povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas, né, resgatados lá do Egito, através de Moisés e de Arão, seu irmão, esse povo foram resgatados e quando atravessaram o Mar Vermelho, Deus, através de Moisés, deu uma lei para esse povo, para esses israelitas, que tinham acabado de ser resgatados lá do Egito. E aí Deus chamou Moisés lá no monte e chamou ele e deu uma lei, né, chamada de Lei de Moisés, para que esse povo, né, obedecesse essa lei, obedecesse os estatutos dessa lei e as ordenanças dessa lei chamada Lei de Moisés, dada ao povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que se chamava Israel. Mas no decorrer, na trajetória desse povo até a terra prometida, eles foram desobedientes, né? Se tornaram desobedientes e continuaram desobedientes. E Deus passou a enviar a seu povo vários profetas, né? Vários profetas, né? Muitos profetas foi enviado por Deus para tentar resgatar o seu povo, a sua herança, da mão de Satanás, porque eles não continuaram obedecendo a lei de Moisés, obedecendo os estatutos da lei de Moisés, as ordenanças, e passaram a criar estátua de escultura de homem, de mulher, de animais, de répteis, e criar seus templos e colocar suas estátuas lá dentro, né? Para cultuarem, para orar, para pedir algo, aquelas estátuas que eles mandavam construir e colocava lá nas suas igrejas, nos seus templos. Isso aconteceu muito antes da vinda de Cristo, né? Então, por isso, por essa rebeldia, é que Deus mandou vários profetas e, por fim, por último, enviou João Batista e depois seu filho para tentar resgatá-los dessa
prática contra Deus e contra a lei que ele recebeu. Mas foi tudo em vão, né? João Batista e tantos os profetas que Deus enviou foi em vão para o seu povo. Até o próprio Cristo foi em vão ter enviado para o seu povo, né? É muito triste isso, né? Mas até aí o envio de Cristo por Deus Pai foi em vão. Deus tem enviado o seu Filho para o seu povo, para a sua herança, porque eles não deram ouvido ao Filho de Deus, não deram ouvido à nova lei, né? As doutrinas da nova lei, os novos mandamentos, que é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade nos dias de hoje, porque o próprio povo de Deus, a herança de Deus, não quiseram, não aceitaram, né, essa nova lei. Por isso é dada para nós nos dias de hoje. Mas, meus amados irmãos, o que eu vou ler hoje, aqui no livro do profeta Daniel, retrata a rebeldia desse povo, do qual eu acabei de falar, desses israelitas, né? Jeremias retrata, é um profeta enviado de Deus para o seu povo rebelde, que também não adiantou. Ezequiel também é um profeta que está sendo enviado para esse povo israelita, que também não vai adiantar de nada as exortações e o recado que Deus vai mandar para o seu povo rebelde. Não vai adiantar, porque eles não vão aceitar o que Deus está mandando para eles. Mas mesmo assim, devemos mostrar dentro da Bíblia a verdade, para que as pessoas não sejam enganadas nos dias de hoje, né? Através da palavra de Deus. E é por esse motivo que eu vou falar aqui a respeito do povo de Deus, da herança de Deus, os israelitas, aqueles que foram resgatados lá do Egito, né? Lá do Egito, através de Moisés. Então vamos ler Ezequiel do capítulo 6 ao capítulo 10, do 6 ao 10, que retrata uma profecia contra os montes dos israelitas, né? Uma profecia contra os montes dos israelitas, do povo israelita, lá em Jerusalém e em redor de Jerusalém, nas cidades das tribos de Judá. Vamos ler. Veio a mim, Ezequiel, presta atenção, tá? Veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo, né? Essa palavra é enviada por Deus através, minutinho só aqui, tá? Minutinho só. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para um irmão aqui. Deixa eu ver aqui. Então, né, essa palavra veio para Daniel, né? Veio a mim, Daniel, a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, falando para Daniel, que é filho de homem, né?
Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de meu povo israelita, e profetiza contra eles. E diz: montes dos israelitas, ouve a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, às ruínas e aos vales: eis que eu, sim, eu, trarei a espada sobre vocês, né? Sobre o povo israelita que vive nesses montes, que vive nesses outeiros, né? E nas ruínas e nos vales. Deus está mandando avisar para esses israelitas que moram nesses montes, nesses outeiros, nessas ravinas, né? Nos vales. Deus está mandando, através do profeta Ezequiel, avisar para esse povo rebelde que vai trazer para ele a espada sobre eles, né? Vai trazer as espadas e destruirei os vossos altos e serão assolados os vossos altares. Por que Deus está falando essas coisas através do profeta Daniel ao seu povo, os israelitas, filhos dos filhos de Jacó? Por que Deus está mandando Ezequiel falar essas coisas para ele? Porque eles estão rebeldíssimos demais, contrário à lei de Moisés, que Deus deu para eles ser conduzido até a vinda de Cristo, contrário aos estatutos dessa lei, às ordenanças dessa lei. Eles não obedecem, não praticam a lei de Moisés como Deus ordena, e nem obedece aos profetas que Deus envia para eles. Não obedecem. E é por esse motivo que Deus mandou Jeremias e agora está enviando Ezequiel para eles, dizendo para ele dessa forma: olhar, povo que mora, povo israelitas que mora nos montes, ouve a palavra do Senhor vosso Deus. Assim diz o Senhor, seu Deus, aos povos israelitas que moram nos montes, nos outeiros, às ravinas e aos vales, né? E eis que eu, sim, eu trarei a espada sobre vocês e destruirei os vossos altos, e serão assolados os vossos altares, né? Altares que eles criaram em seus templos para colocar uma estátua de escultura para cultuar, para adorar, para orar, né? E quebrado os vossos altares de incenso, e arrojarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos, né? Que são as estátuas de esculturas nas igrejas dele, né? Estátua de homem, de mulher, de animais, de aves e até de répteis, que eles criavam para colocar nas suas igrejas naquela época, muito antes da vinda de Cristo, né? O próprio povo de Deus, né? Gratidão, irmão Fé. O próprio povo que era de Deus, herança de Deus, praticava essas abominações contra Deus, né? Eles mandavam fazer uma estátua de uma mulher, ou de um homem, ou de um animal, e aí criava sua igreja, seu templo, e colocava essa imagem dele lá no altar, para que as pessoas fossem adorar, fossem orar, se ajoelhar, né? Que é a abominação para Deus. E é por esse motivo
que Deus está enviando o profeta Ezequiel para falar para essas pessoas que vai ser tudo destruído, né? Vai ser tudo assolado os vossos altares e quebrados esses altares, né? Vai ser quebrado. E ele vai arrojar os vossos mortos diante dos seus ídolos, diante das estátuas de esculturas na qual eles criaram e colocaram lá nas suas igrejas muito antes da vinda de Cristo. E porém os cadáveres dos filhos dos israelitas, Deus mesmo vai fazer com que o seu próprio povo, a sua herança, esses israelitas, filhos dos filhos de Jacó, morram, né? O próprio Deus vai fazer com que eles morram ao fio da espada, diante de seus ídolos, diante das suas estátuas de escultura, na qual eles criaram, mandaram construir essas estátuas de homem, de mulher, e colocaram lá nos seus templos, nas suas igrejas. Deus vai jogar os cadáveres do povo israelita, né, diante de seus ídolos, diante de suas estátuas, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. É mandado de Deus, é recado de Deus para o seu próprio povo, que ele está ordenando aqui para que Ezequiel fale, né? Para que Ezequiel fale para os israelitas o que irá acontecer com eles por causa de sua rebeldia, né? Em todos os vossos lugares, habitáveis, as cidades serão destruídas, né? Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e sejam destruídos, e os altares de incenso seja cortado, desfeita as vossas obras. Porque Deus está mandando o profeta Ezequiel falar essas coisas, que vai mandar destruir, né, todas as cidades habitáveis do povo de Deus, das heranças de Deus, né? Os israelitas, filhos dos filhos de Jacó. Deus está dizendo, mandando avisar através do profeta Ezequiel, que vai destruir todas as cidades e os moradores, né? Vai quebrar os altares, vai destruir e assolar todos os ídolos que eles cultuam, que são as imagens de homem, de mulher, de animal, de aves, né? E de répteis, que eles mandam construir e colocam lá dentro das suas igrejas, para que as pessoas orem e cultuem a esses deuses. E isso, como abominação a Deus, Deus está mandando dizer através de Ezequiel que vai acabar com tudo isso, né? Vai matar todo esse povo que está praticando essas coisas. E os transpassados cairão no meio de vocês, né? Os que forem mortos à espada. Papai, Oi. deixa eu falar uma coisa. Eu tava ali na cama mamando e eu tomei um remédio. Foi? Tá certo, meu irmão. É bom para você melhorar, né? Então, os transpassados, aqueles que foram feridos à espada, né? Mortos à espada,
vai cair no meio de vocês, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, né? Porque vocês se tornaram rebeldes contra mim, criando estátua de esculturas para adorar, para cultuar, né? E isso é abominação. É por esse motivo que vocês serão transpassados ao fio da espada e cairão um no meio de vocês, para vocês saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Esse é o recado que Deus está mandando através do profeta Ezequiel para o povo de Deus, herança de Deus, que se tornaram rebeldes, contrário à lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés, né, e os estatutos, e aos profetas que Deus os enviam. Gratidão, irmã Stefan. Contudo, Deus diz através de Ezequiel, contudo deixarei com vida um restante. Deus não vai destruir todos, vai destruir uma parte que é para apenas dar exemplo, para eles ver por qual motivo Deus está matando o seu povo, né? Por isso que Deus não vai matar todo mundo, vai matar só uma parte, para que sirva de exemplo, para que eles vejam o poder de Deus, a ira de Deus contra eles por ser desobediente à lei de Moisés, né? Então, contudo, deixarei com vida um restante, visto que tereis alguns que escaparão do fio da espada entre as nações israelitas, quando for espalhado pelos países, né? Deus não vai matar todo mundo, vai ficar um restante desse povo, porque alguns vai fugir, né? E vai se escapar da espada entre essas nações do povo israelita e vão ser espalhados pelos países ao redor. Então, os que dentre vocês escaparem se lembrarão de mim, né, entre as nações, para onde forem levados como escravo, quando eu lhes tiver quebrantado o coração corrompido, que se desviou de mim, e chegando aos seus olhos, que se vão corrompendo após os seus ídolos, né? Porque Deus ainda sabe que mesmo eles fugindo, eles vão continuar sendo corrompidos através de seus ídolos, das suas estátuas de esculturas, de homem, de mulheres, né? De animais, de aves e até de répteis. Eles criam essas imagens de escultura, levanta um templo, uma igreja e coloca esses ídolos lá dentro, para que as pessoas vá cultuar a essas imagens, né? Se ajoelhar, orar para essas imagens de escultura, que é abominação a Deus diante de seu povo, né? E é por esse motivo que Deus está enviando o profeta Ezequiel a esse povo. Então, eles será quebrantado o coração corrompido, né? Deus está dizendo que eles vão levar, vai ser levado como escravo por esse povo que vai atacar eles, né? E quando lhes tiver quebrantado o coração corrompido, que se desviou de mim, diz Deus, né? E cegando os seus olhos, que se vão corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmo,
por causa das maldades que fazem em todas as suas abominações. É a palavra de Deus dada ao profeta Ezequiel para falar ao povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que se desviaram da lei de Moisés, dos estatutos da lei de Moisés, das ordenanças da lei de Moisés, e não querem ouvir mais a Deus, não querem mais servir a Deus, e sim a Satanás, né? Com essas imagens de escultura que é abominação. E saberão que eu sou o Senhor. Não disse debalde que lhes faria este mal, né? Deus está dizendo, olha, eu não mandei avisar que faria esse mal a vocês, se vocês não abandonassem essas práticas, então agora vocês vão sofrer as consequências, porque eu mesmo, o Deus de vocês, vou destruir as suas vidas, vou tirar o que vocês têm e vocês vão ser escravizados por causa da rebeldia, por causa da desobediência e indo após outro Deus que não seja eu. Fala o Senhor dos Exércitos através do profeta Ezequiel, que ele chamou para falar a esse povo. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão e bate com o pé, e diz Ezequiel: ai, por causa de todas as péssimas abominações da casa dos israelitas, pois eles cairão à espada, e de fome e de peste, né? Essa é a promessa de Deus para esse povo, né? Ele está falando através de Ezequiel, Deus está falando através de Ezequiel para o seu povo, para o povo de Deus, a herança de Deus, esses israelitas, muito antes da vinda de Cristo, que bate com a mão, bate com o pé, e diz Ezequiel: por causa de todas as péssimas abominações da casa dos israelitas, né? Pois eles cairão à espada, vai morrer de fome e de peste, e de todas as doenças, por causa da desobediência. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. Vai morrer ao fio da espada, vão morrer de fome, vão morrer de doenças. É a promessa de Deus para todo o povo israelita rebelde. Este é cercado e morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor contra esse povo através de seus profetas, porque se tornaram de Satanás. Então, os seus altares e em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e de minha mão sobre eles, e farei a terra desolada e erma em todas as suas habitações, desde o deserto até Dibá, até Diblá, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Por quê? Porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus, que o próprio Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo, na sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos, isto é, a Igreja de Deus, que é o próprio Cristo em nós e nós. Muito cuidado, você que está buscando a salvação, que está buscando a vida eterna, muito
criando igreja de Deus falsificada para enganar vocês. Muito cuidado na pregação. Pregando no nome de Deus, falando da Bíblia, orando, louvando, para enganar você que não presta atenção naquilo que Deus enviou na Bíblia para a salvação e vida eterna de toda a humanidade. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Pedir a Deus que Satanás não segue o seu entendimento. Tá bom? Você tem que ler a Bíblia. Pedir a Satanás para que não segue o seu entendimento. Então você vai ler, vai entender, vai compreender e vai, né? Deus enviou seu Filho para o povo de Deus, a herança de Deus, a Israel, os israelitas, filho dos filhos. Esse povo matou o corpo corporal carnal de Deus, né? Esse povo matou o corpo carnal que estava gerado em Cristo pela desobediência, não aceitando a nova lei para se tornar um verdadeiro cristão, membro da igreja de Deus que Deus enviou através de seu Filho. Tá? Vamos passar a leitura agora, meus amados irmãos, para o livro de Ezequiel, capítulo 7. Para o povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas, as ovelhas perdidas de Israel, que era Jacó. Que diz assim, aqui em Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel 7, o fim vem. O fim vem. Através de Ezequiel para o seu povo. Vamos ver o que é que Deus manda dizer, que ele está dizendo. O fim vem, o fim vem. Demais veio a palavra de Deus para a mim, eu, Ezequiel, dizendo: e tu, Ezequiel, do povo israelita, está chegando ao fim. Vem sobre os 4 cantos da terra, para falar rebelde, contrário à lei de Moisés, contrário às ordenanças e estatutos da lei de Moisés, contrário a tudo quanto Deus ordenou através dos profetas que enviou para eles e que está enviando agora também através do profeta Ezequiel, né? Deus está dizendo que não vai poupar ninguém, nem vai ter piedade de ninguém, vai punir todo mundo, né? Por causa das abominações que eles está no meio dele. Diz o Senhor. Assim diz Deus: mal sobre mal, né? Mal sobre mal é o que vai vir para o povo de Deus, a herança de Deus, que se tornaram de Satanás pela desobediência. Estátua de esculturas, cultuar, se ajoelhar e orar para a estátua de esculturas de homem, de mulher. Naquela época já existia tudo isso, né? E é uma grande abominação a Deus. E não te pouparei, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim te punirei, enquanto as tuas abominações estiverem no meio de vocês. Deus vai punir, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor, que castigo vocês
por serem rebeldes contrário a mim. Eis o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, já brotou a soberba. A violência se levantou em vara de iniquidade. Nada restará desse povo, nem da sua multidão, nem dos seus bens. Não haverá eminência entre eles, por causa da sua rebeldia. Vem o tempo, é chegado o dia. Não se alegre o comprador, e não se entristeça o vendedor, pois a ira está sobre toda a multidão desse povo israelita. Na verdade, o vendedor não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja por longo tempo entre os viventes, pois a visão no tocante a toda a multidão desse povo não voltará atrás, e ninguém prosperará na sua vida pela sua iniquidade. Já tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à batalha, pois sobre toda a multidão deles está a minha ira, diz o Senhor dos Exércitos, contra ao seu povo, a sua herança, esses israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que se tornaram desobedientes à lei de Moisés, os estatutos e ordenanças da lei de Moisés. Deus está castigando todo ele pela desobediência. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome, e o que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade devorá-lo-á a fome e a peste, né? Isso é tudo Deus que vai mandar para esse povo. Vai fazer com que eles morram ao fio da espada, vai fazer com que eles morram de fome e de doença por causa da sua rebeldia. E se escaparem alguns sobreviventes, estarão sobre os montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos se tornarão fracos como água, e se cingirão de sacos, e o terror os cobrirá, e sobre todos os seus rostos haverá vergonha, e sobre todas as suas cabeças calva. A sua prata lançar-se-ão pela rua, né? A sua prata lançar-se-ão pela rua, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor de Deus. Esses metais não lhe poderão saciar a fome, nem lhe encher o estômago, pois serviram de tropeço da sua iniquidade, né? Com esse ouro, com essa prata que eles tinham, faziam abominações a Deus, né? Faziam o que não era de acordo com aquilo que Deus deu para ele dentro da lei de Moisés, dos estatutos da lei de Moisés, né? Em desobediência. Converteram a soberba, a formosura dos seus adornos, e deles fizeram as imagens das suas abominações, né? Com ouro, com a prata que eles tinham, eles mandavam para construir estátua de esculturas de homem,
de mulher, de animais, de aves e até de répteis, para colocar nas suas igrejas, em seus templos, para o adorar, para orar. Tremenda abominação a Deus, né? Então as imagens das suas abominações e as suas coisas detestáveis, por isso eu a fiz para eles como uma coisa imunda, né? É imundícia contra Deus uma pessoa se ajoelhar a uma estátua de escultura de homem, de mulher, de animais, de aves e de répteis. É abominação, porque é imundícia contra Deus orar, pedir, se ajoelhar, cultuar a uma imagem de escultura dentro de uma igreja, dentro de um templo, né? Isso é abominação a Deus. E entregá-los-ei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão neles saqueadores e profanarão, né? Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. Pelo que trarei entre as nações os piores, que possuirão as suas casas, e farei cessar a soberba dos poderosos, e os seus lugares santos serão profanados, né? Deus está mandando o profeta Ezequiel avisar a todo esse povo que cultua imagem de escultura, né? Que tem as suas igrejas com imagem de escultura de homem, de mulher, de animais, de répteis, de aves, que tudo isso serão destruídos pelos outros, quando vier a angústia. Eles buscarão a paz, mas não haverá paz. Haverá miséria sobre miséria, virá, e levantará rumor sobre rumor, e buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote parecerá, né, perecerá, morrerá a lei de Moisés, e dos anciãos o seu conselho. O rei pranteará, o rei vai chorar, e os príncipes se vestirá, né, se vestirá de dissolução, né, de desolação, e as mãos do povo tremerão. A mão do povo da terra tremerão de medo. Conforme o seu caminho lhes farei, e conforme os seus merecimentos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, né? Então todos esses povos, né, dessa época aqui antes de Cristo, isso é para nós também, tá, meus amados? Isso aqui é para nós também nos dias de hoje, né? Porque no dia de hoje existem várias, né, religiões de Satanás, né? Porque também nos dias de hoje existem várias religiões de Satanás, onde os homens criam a igreja para colocar lá dentro estátua de escultura, de homem, de mulher, de animal, de ave, né? E até de réptil, para as pessoas adorar, ajoelhar, orar, né? Há muitas igrejas no dia de hoje
com essas abominações para Deus, como a Igreja Católica, como a Igreja da Umbanda, como a Igreja Budista, né? Como também tem na África, né? Na África também tem várias igrejas onde... Na África tem muitas igrejas, tem igreja de boi. Na África tem igreja de boi, tem igreja de cobra, tem igreja de ratos, né? Lá para a banda da África tem igreja de cobra, tem igreja de rato, tem igreja de boi e etc. Então, meus amados irmãos, tudo quanto está na Bíblia é verdadeiro. E tudo quanto Deus ordena para que nós não pratique, devemos seguir. Se é que você quer a salvação e a vida eterna, né? Se você está buscando a salvação e a vida eterna, vamos praticar o que Deus ordena dentro da lei de Cristo, dentro das doutrinas da lei de Cristo, nos novos mandamentos, que é a Igreja de Deus para a salvação de toda a humanidade, que é Cristo conosco e nós com Ele, ok? Né? Então, para todo esse povo dessa época aqui, Deus está prometendo a eles, pela desobediência das suas igrejas, de estátua de escultura, Deus está prometendo miséria sobre miséria, né? Levantará rumor sobre rumor, buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote morrerá a lei de Moisés e dos anciãos o conselho. O rei chorará e os príncipes se vestirá de dissolução, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Conforme o seu caminho, Deus vai fazer conforme o seu merecimento, o julgamento. E aí vocês saberão que eu sou o Senhor vosso Deus, né? Meus amados irmãos e irmãs, vamos passar a leitura agora para o livro de Ezequiel, capítulo 8, né? Ezequiel agora capítulo 8. No livro de Ezequiel, capítulo 8, Ezequiel é um profeta enviado de Deus para o povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas. Em Ezequiel, capítulo 8, meus amados irmãos, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Por quê? Porque é a única igreja verdadeira e não há outra além dela. Ela é enviada por Deus Pai Todo-Poderoso através de seu Filho Jesus Cristo para toda a humanidade hoje. Vamos ver, vamos ouvir as abominações, né? As abominações no santuário de Deus, feita pelo povo de Deus, herança de Deus, que não é mais de Deus, mas sim de Satanás, os israelitas, filhos dos filhos de Jacó, né? As abominações feitas no santuário pelo povo que era de Deus, herança de Deus, os israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que era Israel. Vamos ler. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu, Ezequiel, assentado na minha casa, e aos anciãos da tribo de Judá, assentados diante de mim, Ezequiel, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim, Ezequiel, né? Caiu sobre mim. Então olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e para baixo era fogo,
e do seu lombo era para cima como aspecto de resplendor, como o brilho de um ambar. E estendeu a forma de uma mão, né? E estendeu a forma de uma mão e me tomou por uma trança da minha cabeça, e o Espírito me levou, me levantou entre a terra e o céu, né? Essa coisa aconteceu com o profeta Ezequiel, né? Está acontecendo com o profeta Ezequiel quando ele estava em sua casa, né? Quando ele estava em sua casa, apareceu lá, né? Essa coisa, ele olhou e viu uma semelhança com uma aparência de fogo, mas não era fogo, né? Era uma aparência semelhante a fogo, mas não é fogo. Desde a aparência do seu lombo, que parecia fogo, mas que não era, para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de resplendor, como o brilho de ambar. E estendeu a forma de uma mão, né? E estendeu em forma de uma mão, e me tomou por uma trança da minha cabeça. Ezequiel tinha uma trança na sua cabeça, e por essa mão puxou Ezequiel pela sua trança da sua cabeça, e o Espírito levantou ele entre a terra e o céu. Nas visões de Deus, me trouxe a Jerusalém, né? Trouxe Ezequiel para Jerusalém, até a entrada do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provocava ciúme. E eis que a glória de Deus dos israelitas estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto lá no vale, diz o profeta Ezequiel. Então me disse Deus, filho do homem, Deus falando para Ezequiel, né? Então, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei, diz Ezequiel, pôs os meus olhos para o caminho do norte. Ezequiel diz que pôs os seus olhos para o caminho do norte. E eis que ao norte da porta do altar do templo de Salomão estava a imagem do ciúme da entrada. E ele me disse, e Deus me disse, diz Ezequiel, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, né? Deus levou Ezequiel lá para essa porta do templo, né? E está mostrando a Ezequiel o que esses israelitas estão fazendo, né? Eles colocaram uma imagem de escultura. Então disse Deus para Ezequiel, filho do homem, tá vendo? Você está vendo o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa dos israelitas, né? Porque a casa dos israelitas é os templos, e principalmente os de Salomão, né? Principalmente o de Salomão lá em Jerusalém. Eles colocaram estátua de escultura. Então Deus está chamando Ezequiel e está mostrando a ele, dizendo para Ezequiel, vês tu, Ezequiel, o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa dos israelitas faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda outras grandes abominações, né? Então Deus está levando o profeta Ezequiel até o templo e mostrando a Ezequiel a abominação que esses israelitas, chamados de povo de Deus, herança de Deus, estão praticando, mandando construir imagem de escultura e colocando lá no templo, né?
Então Deus levou Ezequiel até lá e dizendo: vê tu, Ezequiel, o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa dos israelitas faz aqui, para que me afaste do meu santuário, né? O santuário lá do templo de Salomão, né? Mas verás, Ezequiel, mas você verás ainda outras grandes mais abominações. E levou-me à porta do átrio, né? Deus levou Ezequiel à porta do átrio do templo de Salomão. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede, né? Deus levou o profeta Ezequiel lá na porta do átrio do templo de Salomão, e tinha lá um buraco na parede. Então Deus disse a Ezequiel: filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado, diz Ezequiel, e quando eu tinha cavado na parede, eis que havia uma porta. Disse Deus a Ezequiel: entra e vê as ímpias abominações que eles fazem aí dentro, né? Então, naquele buraco passou Ezequiel, que Deus mandou ele abrir essa porta para que Ezequiel presenciasse outras abominações que o povo de Deus, a herança de Deus, esses israelitas rebeldes, né, estavam praticando muito antes da vinda de Jesus Cristo. Então Ezequiel entrou, pois ele olhou, e eis que toda a forma de répteis, né? Eis que toda a forma de répteis, jacaré, cobra, mussum, que mais que anda se arrastando, um bocado de todos os animais que se arrastam, né? Feito escultura, estava dentro dessa sala aí que Deus mandou Ezequiel entrar pelo buraco que estava lá no templo de Salomão, lá na porta do átrio, né? Deus mandou Ezequiel entrar, e quando Ezequiel entrou lá no templo de Salomão, tinha um buraco na parede. Ezequiel passou por esse buraco, e quando chegou tinha uma porta. Deus mandou Ezequiel abrir essa porta, e quando ele entrou lá dentro, eis que toda a forma de répteis, né, e de animais abomináveis, e de todos os ídolos dos israelitas estavam pintados na parede em todo o redor daquela sala lá no templo de Salomão. E 70 homens dos anciãos da casa do povo israelita, como Jaazanias, filho de Safã, no meio dele estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia o odor de uma nuvem de incenso. Então Deus disse para Ezequiel: filho do homem, o que os anciãos da casa dos israelitas fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, né? Então esses anciãos israelitas pegaram as câmaras que tinha lá no templo de Salomão e pintaram todo tipo de ídolo, de homem, de mulher, de animais, de aves e de répteis, como eu estou lendo aqui para vocês, pintada como abominação a Deus, né, lá no templo de Salomão. Então me disse Deus
diz Ezequiel: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa do povo israelita fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, né? Eles pintaram essas coisas lá dentro dessa sala, fecharam a porta, e aí entram lá dentro, né? Entram lá dentro dessas câmaras onde está pintado essas imagens de escultura, e aí diz: o Senhor aqui não vai ver nós aqui dentro, né? E o Senhor abandonou a terra, né? E o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, é o que eles diz. O povo que era de Deus, o povo que era a herança de Deus, esses israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que era Israel, que se tornaram de Satanás. Também me disse Deus, diz Ezequiel, também me disse Deus, diz Ezequiel: verás ainda maiores abominações. Olha só, né? Olha só, Deus está dizendo para Ezequiel que ele ainda vai ver mais abominação ainda do que essas que ele viu pintada lá dentro da câmara do templo de Salomão. Ezequiel, Deus vai mostrar coisa mais terrível ainda. Disse mais Deus a Ezequiel: verás ainda maiores abominação que eles fizeram, né? Depois me levou Deus, diz Ezequiel, à entrada da porta da casa do Senhor, o templo de Salomão, que olha para o norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando chorando por Tamuz, né? Então Deus levou Ezequiel para outra entrada da porta do templo de Salomão, que olha para a parte do norte, e lá tinha mulheres assentadas chorando por Tamuz. É um deus dele, né? Tamuz. Então me disse Deus, diz Ezequiel: viste, filho do homem, verás ainda maiores abominação, né? Deus foi lá mostrar para Ezequiel, lá nessa porta que olha para o norte, mulher sentada, né? Mulheres, tinha muitas, né? Não era uma só nem duas, eram mulheres assentadas, chorando por causa de Tamuz, um deus que eles criaram, né? Para adoração e não a Deus. Isso é, as abominações que o povo de Deus estão praticando aqui, relatadas no livro de Ezequiel, né? Então me disse Deus a Ezequiel: viste, filho do homem, as mulheres chorando por esse Deus Tamuz? Então verás mais ainda maiores abominação do que essa. Quer dizer, ainda vai ter pior abominação do que essa, né? Deus mostrou estátua de escultura, Deus mostrou lá dentro da câmara do templo de Salomão muita estátua de escultura de homem, de mulher, de animais, de aves e de répteis pintada para eles adorar lá, tudinho de uma vez. E agora Deus está levando Ezequiel para essa porta para ver as mulheres sentadas chorando por causa de um deus chamado Tamuz, né? Então Deus disse a Ezequiel: você viu lá? Você viu? Mas abominação maior do que essa tu vai ver. Então levou Deus Ezequiel para o átrio interior lá do templo de Salomão, né? Levou Deus Ezequiel para o átrio interior da casa do templo de Salomão. E eis que estava à entrada do templo,
entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa, né? De costas para o templo de Deus, para o templo de Salomão, e com o rosto para o oriente, e assim virado para o oriente, adorava o sol, né? Adorava o sol em vez de adorar a Deus, né? Para você ver quanta abominação esse povo que era de Deus, herança de Deus, esses israelitas, depois de se instalarem na terra prometida, depois de morar em Jerusalém e nas cidades ao redor, todos eles cultuando a outro Deus que não é Deus verdadeiro, né? Deus de Satanás, né? Então ele estava olhando e adorando o sol. Então me disse Deus, diz Ezequiel, né? Então me disse Deus, diz Ezequiel: você viu, Ezequiel? Acaso é isto coisa leviana para a casa da tribo de Judá? O fazem eles as abominações que fazem aqui, pois havendo enchido a terra de violência, tornam a provocar-me, diz Deus ao profeta Ezequiel, a ira e ei-los a chegar, e o ramo ao seu nariz, né? É o que Deus está dizendo que vai chegar essas coisas para esse povo abominável a Deus por causa da desobediência. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não o poupará, nem terei piedade desse povo, ainda que me grite aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos ao seu povo, a sua herança, os israelitas, filhos dos filhos de Jacó, né, que era Israel e que agora são de Satanás, não querem saber mais da lei de Moisés, dos estatutos da lei de Moisés, das ordenanças, nem de Deus, nem naquilo que Deus manda para que eles pratiquem, porque se tornaram todos de Satanás. Através dos ídolos, dos deuses construídos pela mão do homem, em estátua de esculturas de homem, de mulher, de animais, de aves e de répteis, para adorar, para orar e louvar, coisa que é de Satanás e não pertence a Deus, sendo a abominação. Meus amados irmãos e irmãs, vamos passar a leitura agora no livro de Ezequiel, capítulo 9, tá? Ezequiel, capítulo 9. Eu quero dizer a vocês, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Por quê? Porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus, que o próprio Deus enviou através de seu Filho, na sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos, isto é, a Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade, sendo Cristo em nós e nós com Ele. Vamos ler agora Ezequiel capítulo 9, que retrata os castigos, né? Ezequiel capítulo 9 retrata os castigos do povo de Deus, herança de Deus em Jerusalém, né? Os castigos para o povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas em Jerusalém. Vamos ler.
Então me gritou aos ouvidos com grande voz. Então me gritou Deus aos meus ouvidos com grande voz, diz Ezequiel, dizendo: chegai-vos, né? Deus está mandando Ezequiel ao povo israelita, ao povo de Deus, a herança de Deus em Jerusalém, né? Dizendo a Ezequiel: chegai-vos os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha 6 homens do caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma de matança na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um inteiro de escrivão, e com tinteiro de escrivão, desculpe, né? E no meio desses homens que vinha com essas armas de matança na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze, lá no templo de Salomão, em Jerusalém. E agora do Deus dos israelitas se levantou do querubim sobre o qual estava, e passou para a entrada da casa do templo, e clamou ao homem vestido de linho, que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura. E lhe disse o Senhor: passa pelo meio da cidade de Jerusalém, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se comete no meio dessa cidade, né? Então Deus está falando através de Ezequiel para ele dizer: passa no meio da cidade de Jerusalém, no meio desse povo, e marca com um sinal na testa de todos os homens que ainda está vivo e que geme por causa de todas as abominações que cometem no meio de Jerusalém. E aos outros disse ele: ouvindo eu, passei pela cidade após ele, e feri, não poupe a vosso olho, não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis. Matai todos os velhos, mancebos, as virgens, as criancinhas e as mulheres, até a exterminá-los, mas não vos chegueis a qualquer sobre quem estivesse o sinal. E começai pelo meu santuário, começai lá dentro do templo de Salomão. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo de Salomão, e disse Deus: profanai a minha casa, vocês, e enchei o átrio de mortos. Sai! E saíram, e feriram na cidade, né? Esses anciãos que estavam lá dentro do templo de Salomão, Deus ordenou que eles saíssem de lá de dentro do templo, porque eles profanavam o templo de Salomão. Sai, vocês profanam a minha casa. E enchei o átrio de mortos, né? Que mortos são esses?
mortos espiritualmente, tá, meus amados? São mortos espiritualmente, porque são pessoas que seguem a Satanás nas dissoluções desse povo que profana o templo de Salomão. Saíram e feriram na cidade esses anciãos. Sucedeu, pois, que, enquanto eles estavam feridos, e ficando eu sozinho, diz Ezequiel, caí com o rosto em terra e clamei. Ezequiel caiu com o rosto em terra e clamou a Deus e disse: Ah, Senhor Deus, destruirás todo o restante dos israelitas, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Isso é o que Ezequiel orando a Deus e perguntando a ele, né? Então Deus respondeu a Ezequiel: a culpa do povo da casa dos israelitas e da tribo de Judá é grandíssima. A terra está cheia de sangue e a cidade cheia de injustiça, pois eles dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. Esse povo que era de Deus, herança de Deus, esses israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que era Israel, resgatados lá do Egito, dado a lei de Moisés para eles, para que eles fossem conduzidos até a vinda de Cristo, para receber a nova lei, as doutrinas, os novos mandamentos, para se tornar membro da igreja de Deus, para caminhar para a salvação, eles não obedeceram. E é por esse motivo que Deus está fazendo essas coisas, falando aqui através do profeta Ezequiel, né? Então Deus, né? Eles estão praticando isso e pensa que Deus abandonou ele e que Deus não está vendo o que eles estão praticando. Também quanto a mim, não pouparei, diz o Senhor. Então, quanto a mim, não pouparei, nem me compadecerei sobre a cabeça deles. Farei recair o meu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho e a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a espada, dizendo: fiz como me ordenaste, né? Então ele falou tudo quanto Deus falou, tudo quanto Deus mandou ele fazer. Esse homem de branco que estava com o tinteiro amarrado na cintura, ele falou e fez, né? Meus amados irmãos e irmãs congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira, porque não há outra igreja verdadeira além dessa. Não há e jamais haverá, né? Não haverá, porque é a única igreja verdadeira que o próprio Deus enviou através de seu Filho, em sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos, isto é, a igreja de Deus, que é o próprio Cristo conosco e nós com ele para a salvação de toda a humanidade, ok? Então vamos passar a leitura agora no livro de Ezequiel, capítulo 10. Ezequiel, capítulo 10, retrata a segunda visão dada a Ezequiel, visão dos querubins, né? Dada para o profeta Ezequiel, lá em Jerusalém. Vamos ler. Depois olhei, diz Ezequiel, né? Depois desses acontecimentos aí, que eu acabei de ler nos outros capítulos, né? Então aqui no capítulo 10 de Ezequiel, diz Ezequiel: depois olhei, e eis que no firmamento, lá no céu, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante em forma a um trono. Semelhante, não é um trono, é semelhante a um trono. Vou ler. Depois olhei, diz Ezequiel, depois olhei,
E eis que no firmamento, no ar do céu, que estava por cima das cabeças dos querubins, apareceu sobre eles, sobre os querubins, uma como pedra de safira, semelhante em forma a um trono. Semelhante, não é um trono, parecido, né? E falou ao homem vestido de linho, que na visão de Ezequiel, né? Os 4 homens e esse outro vestido de linho branco. E falou o homem vestido de linho, dizendo: vai, Ezequiel, por entre as rodas giradoras, até debaixo do querubim, enche as tuas mãos de brasa acesa dentre os querubim, e espalha sobre a cidade de Jerusalém. E ele entrou à minha vista, e os querubim estava de pé ao lado direito da casa, lá do templo de Salomão, quando entrou o homem de branco, e uma nuvem encheu o átrio interior do templo de Salomão. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, e passou para a entrada da casa do templo. E encheu-se a casa do templo de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória de Deus. E o ruído das asas dos querubins se ouvia até o átrio exterior, como a voz do Deus, a voz de Deus Todo-Poderoso, quando fala, diz Ezequiel. Isso tudo, esse movimento, está acontecendo lá em Jerusalém, no templo de Salomão, né? Sucedeu, pois, que, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou-lhe ele e pôs-se junto a uma roda. Então estendeu um querubim a sua mão de entre os querubim para o fogo que estava entre os querubim, e tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. Ele foi lá botar o querubim, então esse querubim pegou, colocou esse fogo na mão desse que estava vestido de linho branco, né? E ele saiu, e apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem. Lá no meio desses querubins apareceu uma mão semelhante a uma mão de homem, mas não é uma mão, é semelhante, tá? Na semelhança de uma mão de homem, como se fosse uma mão, debaixo das suas asas, das asas dos querubins. Então eu olhei, Ezequiel, então eu olhei, e eis 4 rodas junto aos querubim, uma roda junto a um querubim e a outra roda junto a outro querubim, e o aspecto das rodas era como o brilho de pedra de crisólita, né? Então era como, né? Era como, não era crisólita, tá? Era como, o brilho era como de uma pedra de crisólita, mas não era crisólita, era como, tá? Nessa visão que Ezequiel tá vendo aqui. Então ele olhou em roda junto ao outro querubim, nessa roda, e era como o aspecto de roda, né? Da roda era como um brilho. Essa roda tinha um brilho de pedra de crisólita, mas não era crisólita, era como se fosse, tá? E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham a mesma semelhança. As 4 rodas tinham a mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outra roda, né? Como uma tivesse no meio de outra roda. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virarem quando andavam, mas para o lugar
para onde olhava a cabeça, para esse andavam, não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os quatro tinham, esses quatro querubins, estava cheia de olhos em redor, né? Essa passagem aqui está lá em Apocalipse, tá? Essa mesma passagem aqui dessa visão que está sendo dada ao profeta Ezequiel, ela também foi dada lá em, né, essa revelação aqui para Ezequiel, ela também é dada lá em Apocalipse. E quanto às rodas, elas foram chamadas rodas giradoras. Ouvindo eu, diz Ezequiel, e cada um tinha 4 rostos. O primeiro rosto era rosto de querubim. O segundo era rosto de homem. E o terceiro era rosto de leão. E o quarto era rosto de águia. Isso também está lá em Apocalipse, tá? E os querubins se levantaram ao alto. Eles são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar, né? Lá no capítulo do 1 ao 5, do capítulo 1, né, de Ezequiel, tem essa visão aqui que Ezequiel viu lá no rio Quebar. Essa mesma visão. Então aqui ele está retratando o que foi visto lá, desses querubins, dessa roda, desse homem vestido de linho, lá na primeira visão dele do rio Quebar. Ele está dizendo aqui. E os 4 querubins se elevaram ao alto. Eles são os mesmos seres viventes que eu vi junto ao rio Quebar, lá no capítulo 1 de Ezequiel, né? E quando os querubins andavam as rodas ao lado deles. E quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, também as rodas não se separavam do lado deles, continuavam do mesmo jeito. Quando aqueles paravam as rodas também paravam. E quando aqueles querubins se levantavam, esta se levantava com eles também, as rodas se levantavam com ele, pois o espírito do ser vivente estavam nelas, nas rodas, né? Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa do templo de Salomão e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e elevaram da terra as minhas vistas, né? Fizeram com a vista de Ezequiel subir junto, ele olhou acompanhando, né? Ezequiel olhou acompanhando quando os querubins se levantaram as suas asas da terra, quando eles se levantaram da terra. Então a minha vista também se levantou junto com ele. Quando saíram acompanhados, os querubins saíram acompanhados pelas rodas ao lado deles e pararam à entrada da porta oriental do templo de Salomão, e a glória do Senhor dos israelitas estava em cima sobre eles, sobre os querubins. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus dos israelitas junto ao rio Quebar, lá no meu primeiro capítulo, e percebi que eram querubins, diz Ezequiel. Cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e debaixo das suas asas havia a semelhança de mãos de homens, mas não era mão de homens, era semelhante, mas não era mão de homem. E a semelhança do seu rosto era dos rostos que eu tinha visto lá junto do rio Quebar, lá no meu primeiro capítulo, diz Ezequiel.
tinha a mesma aparência, eram ele mesmo, cada um andava em linha reta para a frente. É o que Ezequiel está retratando aqui, a mesma visão lá do capítulo 1. Vocês entenderam, meus amados? Espero que vocês compartilhem bastante esse vídeo, né? Deixa aí um gostei, né? E compartilhem. Que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui na minha live. E até a próxima, se Deus assim permitir, tá? Fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira toda e uma ótima semana abençoada. Fiquem com Deus.